Olá, jovens, muito bem-vindos a mais uma aula de evolução e hoje nós vamos tratar de um tema que é a teoria da seleção natural. Ou seja, nós vamos tentar demonstrar em números, ou seja, palpável, né, que as espécies, né, as frequências gênicas, que as espécies mudam ao longo do tempo por processos evolutivos, no caso a seleção natural, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é saber calcular as frequências genotípicas e gênicas, ok? Bom, esse conteúdo é da genética, tá? Mas é um conteúdo mais tranquilo, ok? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos olhar aqui, ó, nesse slide, está falando o seguinte: cópias idênticas do mesmo alelo sem mudanças evolutivas. Ou seja, se numa determinada característica, uma espécie, todos os indivíduos têm o mesmo alelo naquele lote gênico, né, naquele espaço no cromossomo, se todos os indivíduos tiverem o mesmo alelo nas duas posições vindos do pai ou da mãe, significa que não está ocorrendo mudança evolutiva, ok? Mas, se as frequências gênicas de alelos diferentes, tipo azão, azinho, que a gente está olhando aí no slide, se as frequências gênicas se alterarem ao longo do tempo, aí sim eu tenho um processo evolutivo de mudanças nas características das espécies. Então vamos lá. Vamos discriminar o que é frequência genotípica e o que é frequência gênica. Tá? Então, a quantidade relativa do genótipo heterozigoto azão-azinho na população é 1, né? A proporção relativa do genótipo azão-azão é outro. Tá aqui, ó. E a proporção relativa do genótipo azinho-azinho é outro. Tá? Isso aí, então, é que é frequência genotípica. Ok, gente? E como é que a gente calcula isso? Simples. A gente pega a proporção. Então, olha aí, ó, no caso do nosso exemplo, quantos azões a gente tem nessa população hipotética aí? Esse exemplo, ó. Eu tenho 1, 2, 3. Então, 3. E quantos indivíduos eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 indivíduos no total. Ou seja, a proporção, a frequência do genótipo azão-azão nessa população, ele é de 3/8 ou 0,375. Tá? E mesma coisa para os outros. Então, isso que eu estou calculando aí? A frequência genotípica. E essas frequências genotípicas, na genética, a gente vai padronizar que a frequência do genótipo azão-azão é Pzão, a frequência do heterozigoto é Qzão e a frequência do homozigoto recessivo vai ser Rzão. Tá? Então, simplesmente aqui é o cálculo da frequência genotípica. Tá? Então, é a expressão dos genes lá no cromossomo do indivíduo tem a frequência genotípica. Essa característica, né, esses dois genes combinados, eles vão se expressar no indivíduo como um fenótipo, mas aqui a gente está falando só do genótipo, tá? Bom, vamos para o próximo aqui, ó. Agora a frequência gênica, ok, gente? Então, ó, frequência gênica. Então, não estou falando mais de genótipo, e sim do quantitativo dos genes naquela população para essa característica, tá? Então, o mesmo raciocínio, tá? Então, quantos azões eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos genes no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 2, 16. Então, eu tenho uma proporção do azão de 9/16, o que me dá um número 0,5625. Tá? Mesma coisa para o azinho, você conta, divide por 16
então vai dar uma frequência de 0,4374. Se você somar esses dois aqui, sempre vai ter que dar 1, tá, gente? E eu vou chamar de frequência do gene dominante, no caso, eu vou chamar de Pzinho, e a frequência do gene recessivo eu vou chamar de Qzinho, tá? Então, simplesmente é uma convenção da genética a gente falar isso. Tá? Por que a gente está falando tudo isso aí? Porque nós vamos ter que tentar demonstrar que as frequências desses genes e, consequentemente, seus genótipos vão mudar ao longo do tempo, causando modificações evolutivas nas espécies. É isso que a gente quer demonstrar. Ok? Bom, então podemos calcular a frequência gênica a partir das genotípicas. Explica esse negócio de novo que eu não estou entendendo. Ou seja, se você tiver, através do fenótipo, você olha para o indivíduo, lá para a população. Então, você, através da expressão fenotípica, você chega no genótipo possível e aí você consegue calcular a frequência gênica na população, né? Estou falando de uma população, ok? Então, da álgebra, né, eu posso ter que a frequência do gene dominante ele vai ser igual à frequência do genótipo azão mais metade da frequência do genótipo heterozigoto azinho, tá? E mesma coisa, a frequência do gene azinho vai ser igual à frequência do genótipo azinho mais metade da frequência do genótipo azinho, tá? Sendo que P mais Q, ou seja, a frequência de azão mais a frequência de azinho na população é sempre igual a 1. Mas não vamos preocupar com essas contas agora, não. Vamos prestar atenção no conceito, ok? Aqui, gente, depois a aula está sendo gravada, eu trouxe um exemplo para vocês calcularem. Então, baseado nessa explicação minha, calcula. Depois a gente discute isso nos encontros online, tá? Um exemplo. Então, olha aqui, calcula a frequência genotípica, tá? Nessa população que eu dei para você aqui agora, nessa população você vai calcular a frequência genotípica de azão, azinho e azinho, né? Que representa Pzão, Qzão, Rzão. Então, calcula aí, tá? Vê se você consegue, baseado nessa explicação que eu dei. E mesma coisa aqui, calcula aí a frequência gênica, ou seja, do gene azão e do gene azinho nessa população, baseado nesses números que a gente está dando aqui. Então você vai calcular e você vai ter lá o Pzinho, que é a frequência do azão, e você vai ter o Qzinho, que é a frequência do azinho. Então tenta calcular baseado nessas explicações. É tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Tendo a frequência, então olha aqui, tendo a frequência de azão e a frequência de azinho, né? Então, fica mais simples agora a gente saber P mais Q igual a 1. Eu vou saber como que as frequências desses genes podem ser alterados ao longo do tempo por processos evolutivos. Mas vamos lá, vamos passo a passo, tá? Então, olha só. A pergunta que a gente tem que se fazer, que é a mais importante dessa aula, a pergunta é essa aí, Se conhecemos a frequência genotípica ou gênica, né? Porque a partir da frequência genotípica eu descubro a frequência gênica. Lembra? É só fazer os cálculos, né? Então, a pergunta mais importante dessa aula, tá, gente? Se conhecemos a frequência genotípica ou gênica em uma geração, como ela será na próxima geração? Como ela será na próxima geração? Ou seja, essas frequências, tanto genotípica quanto gênica, serão alteradas na próxima geração? Ou seja, exemplificando de novo, você tem uma determinada frequência de azão e de azinho na geração dos seus pais. Tipo lá, azão, 50%, azinho, 50% na população. Na próxima geração, na sua geração, vai manter esse número? 50% de cada um? Na geração dos seus filhos, vai manter? Então, se essa frequência se mantiver constante ao longo do tempo, não está tendo
evolução, ou seleção, ou coeficiente seletivo, nós vamos explicar depois, para essa característica, né? Para essa característica, tá? Então é isso que a gente quer descobrir nessa aula, tá bom, gente? Então vamos lá. Para isso, os biólogos evolutivos, geneticistas, criaram um modelo, tá? Então eu vou explicar isso aí, ó. O modelo, ele se resume nessa questão, para que a gente tenha a transmissão das características para a próxima geração, tá? Então eu tenho uma sequência de eventos, né? Então tem a regra do cruzamento, as espécies se reproduzem em determinadas regras, tem as razões mendelianas, né? A segregação dos alelos. A gente tem que adicionar essas frequências a cada genótipo para todos os cruzamentos. Seleção ou sobrevivência diferencial, você está tendo seleção depois, né, sobre essas características. Então, na geração F1, depois já na geração F2. Então tem um modelo, tá? Mas não vamos preocupar com essa parte mais teórica, não. A gente tem que preocupar o seguinte: eu entendendo como que os genes e os genótipos se comportam numa geração, eu preciso saber na próxima geração se está tendo mudança. Se está tendo mudança, está tendo seleção natural e está tendo evolução. É isso que a gente quer saber, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Então esse modelo ele foi desenvolvido pela genética de populações, ok? A seleção natural pode agir através das diferenças de sobrevivência ou de fertilidade, de reprodução, né? A gente já viu sobre isso, mas para o nosso modelo, tá? Vamos basear na sobrevivência. Então, se o indivíduo sobrevive mais, significa que ele está sendo favorecido pela seleção. Se ele sobrevive menos, existe algum fator seletivo no ambiente que está diminuindo a sobrevivência dele, e não na reprodução. Então a gente está medindo na sobrevivência. Esse modelo está medindo na sobrevivência, tá? E nós vamos simplificar também os cruzamentos. Não existe regra de cruzamento, tá? Para o modelo. Os cruzamentos, na natureza existe, mas os cruzamentos devem ser aleatórios. Ou seja, qualquer indivíduo pode ter terá as mesmas chances de reproduzir do que outro indivíduo, né? O que não acontece no ambiente natural, mas é o modelo para a gente, é o pressuposto, ok? E a ausência de seleção. Então vamos tirar a seleção natural fora por enquanto, tá? Depois a gente vai entrar com a seleção novamente. Mas vamos imaginar que não há seleção natural, nenhum gene é favorecido perante o ambiente, ok? Bom, então vamos lá. Nós simplificamos aqui, ó. Cruzamentos aleatórios na primeira geração e ausência de seleção na segunda geração, né, no F2. Beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer? Olha como é simples isso aí, não é nada complexo. Olha o que vai acontecer. Se conhecemos a frequência genotípica em uma geração, como ela será na próxima? Essa é a pergunta básica, tá? Bom, resposta. Uma primeira resposta aqui, tá, gente? Uma primeira resposta. Em cruzamentos aleatórios, ou seja, se nenhum indivíduo tiver mais chance de reproduzir do que outro, todos terão as mesmas chances de reproduzir. Isso é um modelo teórico, tá, gente? Se todos os indivíduos tiverem a mesma chance de reproduzir, não havendo seleção natural, se não houver seleção natural, e se as populações forem grandes, vamos introduzir outro pré-condição também, vou falar também mais para frente, em populações grandes. Populações pequenas não vai dar certo isso. Mas se a gente obedecer essas regras básicas aí, ó, cruzamentos aleatórios, qualquer indivíduo tem a mesma chance de reproduzir. Não há fator ambiental determinando quem vai sobreviver mais, todos têm a mesma chance de sobreviver pelo mesmo tempo, ausência de seleção. Nós vamos seguir o famoso equilíbrio Hardy-Weinberg, tá, da genética de populações. Tá? Equilíbrio Hardy-Weinberg. Por que esse equilíbrio Hardy-Weinberg vai ser tão importante para nós? Porque ele é o contraponto da seleção natural, ou seja, da evolução, para o nosso entendimento aqui. Então, se tiver seleção, não tem equilíbrio, se tiver equilíbrio, não tem seleção. É isso que eu quero chegar, que é o mais importante, tá? Então, a pergunta básica lá. Se conhecemos a frequência em uma geração, como ela será na próxima? Então, se tiver equilíbrio, se as frequências não mudarem,
genotípicas e gênicas. Se as frequências não mudarem, não está havendo seleção, evolução. Se as frequências mudarem, está havendo seleção, evolução. Beleza? Esse é o ponto básico dessa aula, tá bom? Depois tem uns exemplos bem legais no final da aula. Como que eles conseguem demonstrar isso, tá? Então, eu não vou me ater muito à matemática, que não é o nosso objetivo, tá? Mas da onde que surge isso, né? Da onde que surgiu essas contas, essa maneira de fazer esses cálculos, tá? O que eles fizeram? Todas as possibilidades de cruzamento para uma característica determinada por dois alelos, né? Tá aqui, ó, todas as possibilidades de cruzamento, ó, uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades de cruzamento. Aí, o que nós vamos pegar? Quando eu estou cruzando azão com azão, pela aquela nossa convenção que a gente viu lá no início da aula, eu tenho Pzão ao quadrado aqui, ó, tá vendo? Se eu tenho azinho cruzando com azinho, eu tenho Rzão ao quadrado. Ok? Então, é aquela regra que eu já passei para você. Então, isso aqui é só nomenclatura, tá? Azão vezes azinho, aqui, ó, é P com Q, tá? Então, são só nomenclaturas, tá? Não vamos preocupar com isso, não, tá bom? Bom, proporções na descendências, tá? Proporções na descendência. Então, se eu tenho azão cruzando com azão, 100% da descendência é azão, tá aqui, ó. Se eu tenho azinho cruzando com azinho, 100% da descendência é azinho, tá? E aqui no meio eu tenho as outras possibilidades, ok? Então aqui, vamos aqui no meio, ó. Azinho cruzado com azinho. Isso aí é Q ao quadrado, mas Q ao quadrado significa 25% desse genótipo, meio desse genótipo e 25% desse genótipo, tá? Então é assim que eles fazem, ok? Vamos seguir em frente, hein? Então, pegou lá, matematicamente falando, lembra, não se preocupa com isso, é só a maneira do entendimento. Então, se eu quiser calcular a frequência na próxima geração de azão, tá? Eu quero a frequência genotípica do genótipo azão na próxima geração, tá? Aí eu volto, ó, tô voltando o slide aqui. Então, olha só. Onde que está o azão na próxima geração? Ó, eu tenho ele aqui, tenho aqui também. Aqui não tenho. Tenho aqui. Tenho aqui. Aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho. Vamos conferir de novo. Ó. Onde que eu tenho azão? No primeiro eu tenho. Na segunda linha aqui eu tenho. Na quarta linha eu também tenho. Na quinta linha também tenho. Nas outras não. Concorda? Beleza. Aí vamos para o próximo lá. Então o que eles fazem? Eles pegam, eles somam onde que está achando Pzão. Desculpe. Eles somam onde que eles estão achando azão na próxima geração. Então, lá, P2 mais meio de PQ mais meio de QP mais 1/4 de Q2. Tá? Então, volta lá para a gente ver. Olha só. Deixa eu colocar o ponteiro aqui novamente. Olha só. P2 está aqui. Meio de PQ, ó, porque é meio, hein? Tá lembrando? Ó, é meio aqui, ó. Meio de PQ, mais aqui, ó, meio aqui, ó, de QP, mais 1/4, aqui, ó, 1/4 de Q2. Tá? Então, vamos para lá de novo. Aí, ó. É desse jeito que eles acham, tá? Então, aí, o resto é álgebra, tá, gente? Mas não vai preocupar com isso, não. O resto é álgebra. Chega no final das contas lá, o que me interessa? Isso é da matemática, álgebra. Chega no final das contas, no equilíbrio Hardy-Weinberg, as frequências na próxima geração, para o equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? Cruzamentos aleatórios, ausência de seleção, populações grandes.
Então, na próxima geração, se eu quiser descobrir a frequência de azão, significa o seguinte, que na próxima geração, tá vendo, tem até o pelinho aqui, ó. Isso aqui significa próxima geração. Então, a frequência de azão na próxima geração, ela vai ser o quadrado da frequência gênica, ou seja, do gene azão. Isso que é o mais legal, tá? Da matemática e das possibilidades de cruzamento, tá? Da convenção de dar letras a cada genótipo e a cada gene. Depois você faz essa álgebra e a gente chega nessa fórmula, ok? E aí, por consequência, a gente chega nessa fórmula aqui também. Não vamos encher a nossa aula de conta, não, né? Então, olha lá. Numa geração você tem uma frequência de azão. Na próxima geração, se tiver o equilíbrio Hardy-Weinberg, ou seja, cruzamentos aleatórios, ausência de seleção em populações grandes, tá? Então, na próxima geração, eu vou ter a frequência do genótipo, vai ser o quadrado da frequência gênica de A, tá? E vai ser a frequência do heterozigoto, vai ser 2 vezes a frequência gênica de A vezes a frequência gênica de Azinho, tá? E a frequência do genótipo recessivo, Azinho, vai ser o quadrado da frequência do gene recessivo Azinho, tá? Então, isso aqui, ó, a gente tem que lembrar, vocês já estudaram isso em matemática, né? Equação de segundo grau, né? vem daquela área da matemática lá, tá? Ou seja, no equilíbrio Hardy-Weinberg, a gente tem P2, 2pq, Q2 para o genótipo azão, dominante, para o genótipo azinho heterozigoto e para o genótipo azinho recessivo. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então olha só esse gráfico aqui, ó. Frequências genotípicas na ausência de seleção, ou seja, no equilíbrio Hardy-Weinberg, esqueci até de falar, tá, gente? Hardy-Weinberg foram os 2 pesquisadores que estudaram isso e viram que acontece dessa forma mesmo, tá? Então eles demonstraram. Por que a gente está falando tudo isso, gente? Porque alguém lá no passado, pesquisadores, estudaram e demonstraram, através de pesquisas, que na natureza, se não houvesse seleção natural, se os cruzamentos fossem aleatórios em populações grandes, as frequências dos genótipos e as frequências genes se comportam exatamente dessa forma, tá? Então, olha só aqui embaixo, ó. Desculpe que está em inglês. Frequência do gene azinho, tá? Então, se você tiver 50%, isso no equilíbrio Hardy-Weinberg, se você tiver azão com 50% e azinho com 50%, lembra? Azão mais azinho sempre é igual a 1, 100%. Então, se você tiver a frequência de 50% de azinho, como é que você vai ter os genótipos no equilíbrio? Olha aqui, ó. Eu vou ter 25% de azinho, 25% de azão e 50% aqui, ó, do heterozigoto. Então, é isso aí, tá, gente? Então, olha aqui outro exemplo. Se você tiver 10% da frequência do azinho, tá? Como é que é no equilíbrio? Então, eu vou ter lá a frequência de azinho também é bem pequena. A frequência... Oh, desculpe, gente, ficou bem torto, hein? A frequência do heterozigoto aumenta um bocado aqui. E a frequência do azão está lá em cima. Por que acontece isso? Lógico, né? Se a frequência de um gene mais a frequência do outro, para aquele alelo, né, é igual a 1, sempre é igual a 100%, se você tiver pouco de um, você vai ter mais do outro. Né? Então, por isso que gera um gráfico dessa natureza aí. Beleza? Vamos seguir em frente. Tá? Então, olha só. As frequências genotípicas, está aqui, ó. As frequências genotípicas no equilíbrio Hardy-Weinberg são alcançadas após uma geração de cruzamentos aleatórios. Estão lembrando, né? Cruzamento aleatório, ausência de seleção,
a partir de quaisquer frequências genotípicas iniciais. Isso aqui é muito importante. Ou seja, não importa de onde você está partindo, se você seguir esses pré-requisitos, cruzamentos aleatórios, ausência de seleção e populações grandes, não importa qual é a frequência de azão e azinho lá no início, não. Se você estiver seguindo esses pré-requisitos, essas pré-condições, em uma geração você estabelece o equilíbrio. Enquanto a situação se mantiver, as frequências vão se manter em equilíbrio. Ok? O equilíbrio, ou seja, não se altera. Essa é a questão do equilíbrio, ele não se altera. Não é a questão de qual valor, mas significa que ele não muda. Então, aqui, ó, se essas condições se mantiverem, o equilíbrio se manterá. Beleza? Então, aqui é um exemplo, ó, que eu dei. Depois vocês ajudam a calcular também. Ó. Olha só, população 1 e aqui a população 2. Tá? Duas populações com frequências diferentes, tá vendo? Essa aqui tem 750 azões, e essa aqui tem 500, tá? Então tô partindo de frequências diferentes, tá? E na hora de eu calcular P e Q, é a mesma coisa, tá? Lembra, frequência de P é igual a Pzão mais meio de frequência de P é igual a Pzão mais meio de Q, a frequência de Qzinho é igual a Rzão mais meio de Q. Né? Então é assim que a gente chega nesses números aqui, ó. Tá bom? Então, após uma geração de cruzamentos aleatórios, você pega isso aqui, ó, frequência de Pzinho eleva ao quadrado, vezes 1000, você tem, né, porque é a população de 1000, né? Lembra? Ó, olha aqui, partiu de 750 e 250, tem 1000 indivíduos, tá? Então, 0,75 ao quadrado, faz a conta lá e confere. 0,75 ao quadrado vezes 1000 dá isso aqui, tá? 2pq vezes 1000 dá isso aqui. E Q2 vezes 1000 dá isso aqui, tá? Então você pode partir tanto dessa primeira situação aqui, ó, quanto dessa segunda. Nossa, que dois horrível, hein? Dessa segunda situação aqui, ó, você pode partir de um ou de outro. São essas frequências gênicas, você vai chegar na próxima geração em equilíbrio Hardy-Weinberg com essas frequências. Ou seja, gente, se as condições não se alterarem, populações grandes, cruzamentos aleatórios, ausência de seleção, esses números aqui, ó, e consequentemente esses números aqui, vão se manter constante para as próximas gerações. Então, na próxima geração, você vai ter 563, 375, 62 em 1000 para a próxima geração. Na próxima geração, se tudo se mantiver igual, você vai ter 563, 375, 62 para a próxima geração. E aí o equilíbrio vai se mantendo. Beleza? Vamos seguir. Bom, então, quais são as prerrogativas ou as pré-condições, né? Lógico, tem que ter reprodução sexuada, né? A gente está falando aí, ó, diploide, a mesma proporção sexual. Isso aí, gente, a gente está refinando nossa pré-condição, né? Reprodução sexuada, se for reprodução assexuada, já muda todo o padrão. Proporção igual de machos e fêmeas, né? Mesma fertilidade, que ó, todos os indivíduos têm a mesma fertilidade. Cruzamentos aleatórios, ou seja, todos os indivíduos têm as mesmas chances de reproduzir, ausência de seleção, grande tamanho populacional para evitar a deriva genética que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, o que a gente faz? A gente calcula, né, ou determina as frequências genotípicas, determina as frequências gênicas e olha lá se é o quadrado do genótipo, né? Se a frequência do genótipo dominante for igual ao quadrado da frequência gênica do gene dominante, então eu tenho equilíbrio Hardy-Weinberg. Tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios, vai ajudar a fixar esse conteúdo aí, tá? Mas basicamente é isso. Então, olha lá. Se as frequências de homozigotos, né? Nós estamos falando do azão e do azinho, mas é a mesma coisa para o heterozigoto. Então, se as frequências dos heterozigotos se igualam ao quadrado das frequências gênicas, desculpe, gente, aqui. Eu tenho
o equilíbrio Hardy-Weinberg, beleza? Eu podia falar assim também, ó. Se as frequências do heterozigoto forem iguais a 2 vezes a frequência do gene A pelo gene Azinho, ou seja, 2 vezes as frequências gênicas, eu também tenho o equilíbrio Hardy-Weinberg. Beleza? Ok. Agora sim, vamos passar para o próximo. Tá? Então, na natureza, então, lembra que a gente partiu de um modelo, tá? Hardy-Weinberg partiram de um modelo. Porque na natureza nem sempre as populações são grandes, na natureza ocorre os cruzamentos às vezes não são aleatórios, alguns casais ou alguns indivíduos reproduzem mais que outros, né? E existe seleção natural, geralmente existe, né? Então, na natureza é raro encontrar o equilíbrio. Porém, para determinadas características, ele ocorre, como os grupos sanguíneos, o grupo sanguíneo MN, na tipagem sanguínea, né? Os grupos sanguíneos nas características sanguíneas nossas, né, os sistemas, o sistema MN humano, ele segue direitinho esse equilíbrio Hardy-Weinberg, tá? Então, por que eu tô... Se você está me dizendo que na natureza isso não ocorre, por que a gente está estudando isso então? A sua importância reside na aplicação de modelos evolutivos teóricos. Então, é como se eu conseguisse estudar, eu conseguir determinar que quando ocorrem certas condições, as frequências se mantêm igual, então agora é mais fácil saber se as frequências estão mudando em comparação com o equilíbrio. Se a frequência está mudando é porque está tendo seleção natural. Beleza? E essa aqui é o pulo do gato aqui nessa aula nossa. Beleza? Então, tá aí o modelo, né, que foi seguido, já falamos sobre isso. Essa aqui também é do nosso livro lá, da geração 1, na geração... Vamos pular isso aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é legal da gente tá terminando, ó. Modelo de seleção a favor de um alelo em um. Agora sim, gente. Depois de todo essa base que a gente deu da genética de populações, então depois de toda essa base da genética de populações, agora sim nós vamos inserir o conceito da seleção, beleza? Então olha só, genótipo, azão, 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 azinho, 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 são os 3 genótipos possíveis para uma característica determinada por 2 alelos. Chance de sobrevivência, e aqui nós vamos chamar de valor adaptativo. Lembra lá? Aptidão. Valor adaptativo. Lembra que a gente está medindo na sobrevivência, não estamos medindo na reprodução, estamos medindo na sobrevivência. Tá? Então, o indivíduo que tiver no seu genoma o azão-azão ou o azão-azinho, ele tem 100% de chance de sobrevivência. Ou seja, não é que ele 100% no sentido que o valor adaptativo dele é máximo, tá? E o indivíduo, nesse exemplo nosso, que tiver no seu genoma o azinho-azinho, ele vai ter a chance de sobrevivência de 100% menos algo que eu estou chamando de S, que é o nosso coeficiente seletivo. Coeficiente seletivo, seleção, quem sobrevive, quem não sobrevive, né? Lembra disso aí? Ou seja, existe um coeficiente de seleção contra quem é portador de azinho-azinho, ó, menos S. E o S vai variar entre 0 e 1. Aqui, ó, entre 0 e 1. Beleza? Então, no exemplo, se S for 10%, 0,1 ou 10%, então os indivíduos azinho possuem 90% de chance de sobrevivência. Então, os homozigotos dominantes e os heterozigotos, se eles têm valor adaptativo máximo, os homozigotos recessivos têm um coeficiente seletivo contra eles, que é nesse exemplo, de 10%. Se tem algo contra eles de 10%, significa que eles têm o quê? 90%, ó. Total chance de sobrevivência menos 10%, 90%. Ah, mas 90%
Não é muita coisa na natureza contra mim. Ah, quem que vai querer ter 10% contra a sua sobrevivência na natureza, né? Ninguém vai querer, nenhum indivíduo vai querer 10% contra ele já de cara quando ele nasce, né? Então essa que é a questão. Ok, gente? Então aqui que a gente está introduzindo o conceito de seleção natural, beleza? Então vamos lá. Lembra lá das condições necessárias à seleção natural? Reprodução, lógico, né? Hereditariedade, eu tenho que passar as minhas características para as próximas gerações. A seleção só vai atuar em coisas diferentes, variação, temos uma aula só de variação, né? E aí eu tenho a aptidão, que é o valor adaptativo, que a gente mede daquele jeito lá, ó. Número médio de descendentes diretos dividido pelo número de diretos de descendentes médios, né, de um indivíduo médio da população, que é a nossa aptidão, tá? Que seria a mesma coisa lá do valor adaptativo, né, que é a aptidão. Ok? Então, a chance de sobrevivência pode ser traduzida como valor adaptativo ou aptidão. Tá? Então, a chance de sobreviver. Então, se não tiver seleção contrária àquela característica, eu posso. Tá? Então, se eu tiver uma seleção contra uma determinada característica, pode ser a favor do seu alelo contrário. Né? Então, se eu tenho contra azinho, eu estou indo a favor de azão. Na verdade, é isso, porque um mais o outro é 100%, não é isso? Então, o valor adaptativo ou aptidão, assumindo que todos os sobreviventes produzirão o mesmo número de descendentes. Então, eu estou estudando na sobrevivência e não na reprodução. Tá? Então, nós vamos chamar de valor adaptativo ou aptidão, e eu posso ter um coeficiente seletivo contrário no caso de um gene ou de outro. Né? É isso aí. Tá? Então, vamos lá. Olha como ficou mais claro agora, gente. Primeiro aqui, ó, com o valor adaptativo anterior, ou seja, o homozigoto recessivo, um coeficiente seletivo de 10% contra ele, ou seja, valor adaptativo ou aptidão de 90%, a seleção natural irá atuar para eliminar o gene azinho. Não, como assim? Não entendi nada do que você falou agora. Então pensa bem, se eu tenho algo na natureza desfavorecendo, né, o coeficiente seletivo, se eu tenho algo na natureza desfavorecendo o portador de um genótipo que é representado por dois genes recessivos, então tem algo no ambiente que está desfavorecendo aquele indivíduo que é homozigoto recessivo. Significa que ao longo do tempo, das gerações, eu vou diminuindo a frequência do gene recessivo, porque como aqueles indivíduos estão tendo um coeficiente seletivo contrário, então coeficiente seletivo, eles têm um valor adaptativo ou um valor adaptativo ou uma aptidão menor, eles vão sobreviver menos, vão reproduzir menos e vão deixar menos descendentes. Então a frequência desse gene recessivo vai diminuir com o tempo. E à medida que a frequência desse gene diminui com o tempo, um mais o outro não é igual a 100%, à medida que um diminui, o que vai acontecer com o outro? Vai aumentar. Por isso está dizendo aqui, ó, vai aumentar a frequência do outro alelo até chegar a 1. Tá? E quando todos os indivíduos de uma determinada geração, naquele espaço lá no cromossomo, no lote gênico, tem apenas um tipo de gene, de um único tipo do alelo, ou seja, todo mundo é azão, eu digo então que ele está fixado. Beleza? É isso aí. Vamos para a segunda frase aqui agora. Ó. Quando há apenas um gene em um loco, eu acabei de falar, né? Dizemos que o gene está fixado. Ah, repetir, estava escrito aqui embaixo. Né? Vamos lá para a terceira frase. Se S, o que é S? Coeficiente seletivo. Se S for igual a zero, ou seja, não há coeficiente seletivo contra aquele gene. Não há. Ou seja, a seleção não está atuando. Se o S for igual a zero, o modelo segue Hardy-Weinberg. Ah, mas então, se não está tendo seleção, está em equilíbrio. Né? Se está em equilíbrio, não está tendo seleção. Então é isso aí mesmo. Beleza? Bom, seguindo então, olha só.
É importante notar que ser dominante ou recessivo não implica em aumento ou diminuição das frequências gênicas, tá? Então não vamos misturar as coisas, tá? Um gene pode ser dominante em relação ao outro na expressão fenotípica lá, né? Na hora de expressar na hora que um genótipo se expressa no fenótipo, então essa questão de um dominante ou recessivo, tá? Mas as frequências deles não vão ser determinadas por isso, não. Então, se o ambiente mudar, pode favorecer um gene recessivo, e se o ambiente mudar, ele pode favorecer um gene dominante, tá? Então não tem nada a ver, assim, um não determina exatamente o outro, não, tá bom? A frequência gênica ao longo das gerações é ditada pelos valores adaptativos de cada genótipo correspondente. Sim, né? Então as frequências vão ser determinadas ao longo das gerações pelos valores adaptativos, tá? Mas quão rapidamente isso ocorrerá? Ou seja, como que vai mudar isso? Tá? Então, por álgebra, também foi extraída essa fórmula aqui. Eu também não tem sentido a gente ficar fazendo demonstração de fórmulas aqui, mas na verdade estou dizendo aqui, a variação da frequência do gene azão, lembra? Pzinho é igual a azão, né? O azão. Então, a variação, o delta, a variação da frequência do azão ao longo do tempo, eu posso calcular multiplicando o coeficiente seletivo pela frequência do azão, vezes o quadrado da frequência do azinho, dividido por 1 menos o coeficiente seletivo vezes o quadrado da frequência do recessivo. Tá? Então, só para determinar que se esse delta aí acusar, se houver mudança nas frequências, significa que está tendo seleção natural. Beleza? Seguimos, então. Exemplo do cálculo da mudança da frequência gênica. Equilíbrio Hardy-Weinberg, tá? Então, se tiver em equilíbrio, o que é, gente? Se tiver em equilíbrio, não está tendo seleção natural, tá? Mas se tiver seleção natural, vai ocorrer um delta, ou seja, a frequência de um gene numa geração é uma e a frequência desse gene na próxima geração vai mudar, tá? Então aqui é seleção natural, tá? Então, se não tiver seleção, segue equilíbrio Hardy-Weinberg. Se não tiver equilíbrio, o modelo é esse aí para a gente calcular a variação da frequência dos genes que estão em mudança. A frequência que está em mudança, tá, gente? Não o gene, a frequência que está em mudança. Ok. Então, olha só um exemplo, gente. Nas primeiras aulas, a gente já falou sobre o famoso estudo de Catewell, sobre as mariposas da Inglaterra, lá, que mudou a frequência dos fenótipos e, consequentemente, dos genótipos, né, daquelas mariposas em ambientes poluídos e em ambientes não poluídos, né? Não é isso? A gente já viu isso, né? Então, eles fizeram o cálculo aí, ó. Então, ó, Catewell, em 1973, eles fizeram o cálculo disso, tudo que eu estou falando para vocês aqui, ó, tá? Então, eles marcaram as mariposas, soltaram, recapturaram, viram a taxa de sobrevivência, calcularam o valor adaptativo aqui, ó, tá? Então, no ambiente poluído e no ambiente não poluído, calcularam lá, e eles viram que, resumindo, eles viram que no ambiente poluído, as mariposas melânicas têm o quê? Um valor adaptativo maior. E no ambiente não poluído, as mariposas claras é que têm um valor adaptativo maior, né? Foi o resultado dos estudos deles, né? Tranquilo, né? Então já vimos sobre isso. No ambiente não poluído, as mariposas claras conseguem se camuflar e as mariposas melânicas escuras, elas são visualizadas pelo predador e o predador vai lá e elimina do ambiente. Então tem um fator seletivo contra as mariposas melânicas no ambiente não poluído, né? E o contrário, no ambiente poluído vai funcionar ao contrário, certo? Beleza, olha outro exemplo aqui, ó. Aqui temos um outro exemplo do Aedes anopheles, lembra? Aedes aegypti, Anopheles culex, que são mosquitos transmissores de doenças, né? Vezes o DDT, tá? Que é um inseticida famoso, que não é usado mais porque é muito tóxico, né?
mas um inseticida famoso que foi produzido lá nos anos 40, 50, não lembro a data exata, mas ele foi desenvolvido e utilizado, né, no ambiente para diminuir as populações desses mosquitos, né, onde transmitiam doenças. Então aqui está o gráfico, o que está dizendo nosso gráfico aqui, ó? Na abscissa que eu tenho os meses e na ordenada eu tenho porcentagem de mortalidade. Porcentagem de mortalidade utilizando o DDT a 4%, tá, por uma hora. O que está acontecendo com o gráfico? À medida que os meses vão passando, a porcentagem de mortalidade está o quê, gente? Diminuindo, né? Nos primeiros meses de aplicação aqui, ó, a mortalidade é alta, a porcentagem de mortalidade. E depois de alguns meses passados, a mortalidade é baixa. Por que será, hein, que a mortalidade diminuiu? Tá? Diminuiu porque o inseticida, o DDT, funcionou como um coeficiente seletivo no ambiente, ele eliminou os insetos mais suscetíveis e ele preservou os insetos com genes mais resistentes. Então, os insetos foram desenvolvendo uma resistência ao inseticida, né? Basicamente é isso que está falando aí. Tá? Então, é um exemplo de seleção, resistência a pesticidas ou a inseticidas. Ok? E agora chegamos no exemplo bem legal, o mais legal da aula, que é, através de tudo isso que a gente estudou até agora, a vantagem do heterozigoto. Eu não sabia que o heterozigoto pode ser vantajoso? Pode, né? Em algumas circunstâncias. Não é o homozigoto dominante, nem o homozigoto recessivo, que são que tem o maior valor adaptativo, e sim o heterozigoto. Como é que a gente representa isso em toda a construção desse conhecimento nosso sobre a teoria da seleção natural? Então eu tenho um coeficiente seletivo aqui, ó, contra o genótipo homozigoto dominante, né? E eu tenho um coeficiente seletivo também contra o genótipo recessivo, né? Então é isso que eu tenho, ó, onde S e T são coeficientes de seleção. Desculpe, gente, meu mouse está pulando aqui, ó. Então, S e T são coeficientes de seleção entre 0 e 1, expressos como redução do valor adaptativo. Então, quem tem o valor adaptativo máximo? O heterozigoto. Quem tem o valor adaptativo menor? Os dois homozigotos, o dominante e o recessivo. Tá? Então, quem sobrevive mais? O heterozigoto. Tá? Mas então, o que vai acontecer num mecanismo desse tipo? Tá? Como os heterozigotos sobrevivem mais, eles vão reproduzir, eles vão aumentar a frequência desses genótipos na população, eles vão reproduzir entre eles, vão estar sempre produzindo heterozigotos. Ok? É isso que vai acontecer. Tá? E aqui, ó, é o famoso exemplo da anemia falciforme. Já estudaram isso no ensino médio, né, na genética lá, tá? O famoso exemplo da anemia falciforme pode ser explicado do ponto de vista evolutivo pela vantagem do heterozigoto, ok? Como funciona isso? Então, como é que vai funcionar isso? Então, é simples, ó. Quem é azão tem uma chance menor de sobrevivência no caso da anemia falciforme, nesse caso que a gente está estudando. Então, quem é heterozigoto tem uma chance maior de sobrevivência, quem é homozigoto tem uma chance menor, e quem é o recessivo aqui, o SS, tem uma chance menor de sobrevivência também, tá? Então, a anemia falciforme é um exemplo de seleção estabilizadora, porque como eu estou favorecendo o heterozigoto, as frequências vão se manter constantes naquela situação específica daquele ambiente, tá? E como que acontece isso na anemia falciforme, tá? É o seguinte, na anemia falciforme, quem é homozigoto, que é o caso aqui, ó, do SS, quem é homozigoto vai sofrer ou vai sobreviver menos por portar a doença, a doença da anemia falciforme, tá? Quem é heterozigoto
porta o gene da doença, só que a doença não se manifesta de forma tão avassaladora, de forma tão importante assim, tá? Então as hemácias não são tão afetadas assim por quem é heterozigoto. Por que vai acontecer isso, gente? Então, olha só, aqui está no desenho uma hemácia saudável e uma hemácia falciforme, né? Um eritrócito falciforme e um eritrócito saudável, tá? Então, como é que vai funcionar nesse exemplo da anemia falciforme? Olha que interessante. Isso aqui foi o primeiro caso demonstrado aqui, ó, de seleção natural na espécie humana por Allison em 1954, tá? Então, o que ele percebeu? Que em determinadas regiões da África, determinada região da África aqui, onde você tinha sobreposição, olha que interessante, onde você tinha sobreposição da ocorrência de malária, uma outra doença, mas onde você tinha sobreposição de malária com anemia falciforme, você tinha lá a vantagem do heterozigoto. Ele determinou a vantagem do heterozigoto. E como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Quem é portador do genótipo heterozigoto, ele possui o gene para anemia, só que essa anemia, o fato das hemácias dele serem portadoras dessa característica, torna, então, aquele indivíduo, que é o heterozigoto, resistente ao ataque dos plasmódios, dos protozoários da malária. Então, em regiões que você tem sobreposição de ocorrência de malária e de anemia, favorece os heterozigotos. Nossa, mas é assim que funciona? É assim que funciona. Então, os heterozigotos, embora eles tenham o gene da anemia falciforme, a anemia não se manifesta de forma grave naquele indivíduo, né? Então as hemácias não são tão falciformes assim, e ao mesmo tempo ele tem uma chance maior de resistir ao ataque dos plasmódios que são inseridos no organismo daquele indivíduo pelos mosquitos, né, daquela região que contém malária. Agora, indivíduos homozigotos para anemia falciforme, eles sofrem com a doença, com a própria anemia, né? Então, o que vai acontecer? As hemácias, olha aqui, ó, as hemácias em forma de foice, elas acabam não sendo transportadas adequadamente dentro dos vasos sanguíneos, né? Acabam obliterando, né, os vasos sanguíneos, então as hemácias não se deslocam de maneira adequada, o organismo não consegue receber as quantidades de oxigênio e nutrientes adequadas, né, nos tecidos, então a pessoa tem problemas sérios com anemia e a chance de sobrevivência dela diminui muito, né? Os indivíduos não portadores do gene da anemia falciforme, que são homozigotos, então eles são, né, homozigotos azão, o que acontece? Eles sofrerão com quem? Com a malária. Então a malária afetará seriamente esses indivíduos, porque eles não têm aquele fator de resistência. Significa que nessas regiões, então, onde você tem sobreposição da ocorrência dessas duas doenças, malária e anemia, por um fator aleatório do ambiente, ao acaso do ambiente, os indivíduos heterozigotos, eles não morrem por anemia e também não morrem por malária. Então, como os indivíduos heterozigotos são os que são mais favorecidos, ou seja, eles têm um valor adaptativo máximo igual a 1, eles sobrevivem mais, deixam mais descendentes. Então, você vai ter sempre a produção, sempre o surgimento de indivíduos heterozigotos, né? Lembra lá daquele caso que a gente já viu, né? Uma característica determinada por dois alelos, quando você tem dois heterozigotos reproduzindo, você vai ter 50% de heterozigoto, 25% do homozigoto dominante e 25% do homozigoto recessivo. O homozigoto recessivo, nesse caso, é afetado por anemia falciforme. O homozigoto dominante, nesse caso, é afetado pela malária.
então sobrevivem mais os heterozigotos. Então esse é um exemplo clássico de demonstração da seleção natural estabilizadora, no caso aqui é estabilizadora, tá? Porque o heterozigoto ele mantém os outros genótipos sendo constantemente sendo produzidos na população com aquelas proporções, tá? E é um caso, então, explicado pela vantagem do heterozigoto, baseado nesses conhecimentos de valor adaptativo de cada genótipo, né? Um com valor adaptativo máximo, os outros com valor adaptativo menor, ou seja, existe um coeficiente seletivo contrário, tá? Que consegue explicar esse exemplo famoso na biologia. Ok, gente? Então, chegamos ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Leiam o capítulo do nosso livro, do Ridley, mandem e-mails com dúvidas, assistam, participem dos nossos encontros virtuais para tirar dúvidas e vamos seguir em frente com o nosso conteúdo, ok? Um grande abraço e até a próxima aula!